muita gente falando do Thiago Almada. E uma coisa que está sendo realmente até incômoda é a desinformação. Qualquer jogador, gente, pode sair do clube onde está e ir para um outro clube em qualquer momento. De repente, o jogador não está nem sendo, digamos assim, por exemplo, quando o Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, a contratação mais cara da história do futebol foram 222 milhões de euros. Não parecia que ele ia sair, não tinha nada, estava tudo bem, jogando com o Messi, com o Suárez, no trio infernal, e de repente o Qatar, dono do PSG, resolveu contratar o Neymar e fez uma proposta absurda, pagando multa, né? 222 milhões de euros, valor assim, estratosférico. E ele saiu. Então qualquer jogador pode sair de um clube para outro. Sim, quando menos se espera. Chegando uma proposta pesada, havendo interesse, mas no caso específico do Thiago Almada, precisamos entender o contexto. Primeiro ponto, ele está apenas há um semestre, pouco mais, no Atlético de Madrid, foi um jogador que custou mais de 20 milhões de euros, e, claro, ele não é um titular absoluto, mas ele tem jogado com frequência. Eu vou mostrar para vocês aqui como ele tem jogado com frequência no time do Atlético de Madrid. Eu peguei aqui os últimos jogos dele, vou tirar isso aqui para facilitar a visualização. Dos últimos 8 jogos, quer dizer, pegando dezembro de 2025 para cá, só em um ele não saiu do banco nem foi titular. Só em um. Então, ele jogou 62 minutos contra o Barcelona, foi titular contra o Atlético Bilbao até os 62 minutos, entrou 78 minutos contra o PSV pela Champions, entrou 59 contra o Valência, na Copa do Rei contra o Baleares ele jogou como titular até os 82, entrou 77 minutos do jogo contra o Girona, ficou no banco contra a Real Sociedad, e contra o Real Madrid, agora o Barcelona hoje foi derrotado pelo time catalão por 3-2, ele entrou 74 minutos. Então, até contra o Real Madrid, ele entrou. Ele está entrando em todos os jogos. De dezembro para cá, ele só não entrou contra a Real Sociedad. Em 2 foi titular, e em 5 ele saiu do banco, e 1 ele ficou no banco. Então, o Thiago Almada não é verdade quando fala que ele não é utilizado. Ele não é titular, mas ele é utilizado. Ele entra nos jogos. Ele está ainda no processo de adaptação. Ele está há pouco tempo na Espanha, no Atlético de Madrid. Eu conversei, inclusive, com 2 jornalistas amigos que moram na Espanha, e o Calaz até destacava que, de fato, não seria nenhuma surpresa se, de repente, o Atlético, recebendo uma excelente proposta, abrisse mão do argentino, porque o técnico Diego Simeone já fez isso com outros jogadores. Não seria uma surpresa. Só que não tem nada de concreto. Na Espanha, nada de concreto. Sobre a intenção de negociar o jogador, tampouco proposto algo parecido. Tá? O que saiu lá na imprensa foram as mesmas coisas que saíram aqui na Argentina. Ou seja, nada de concreto é falado nos veículos sérios. Falei também com o Thiago Arantes, que foi na mesma direção. O Thiago, inclusive, conversou recentemente com um dirigente do Atlético de Madrid e ele me contava. Conversei com o dirigente, ele não quis abrir muita coisa, mas nada no sentido de negociar o Thiago Almada. Ou seja, não estou dizendo que ele nunca vai ser negociado, não estou dizendo que é impossível contratá-lo, nada disso, mas não será barato se alguém tentar. É uma ilusão achar, é barato, está disponível, estão oferecendo. Não é verdade. Ele está lá jogando, faz parte do elenco, chegou há pouco tempo no clube, está num período de adaptação. Se alguém quiser contratá-lo, terá que oferecer muito dinheiro para o Atlético, convencer o Atlético a vender o seu jogador no meio da temporada, com pouco tempo para uma reposição, né, porque teria que correr para contratar o jogador ainda nessa janela, e, ao mesmo tempo, teria que convencer o jogador a voltar à América do Sul. E é importante lembrar que o Thiago Almada, ele chegou aqui no futebol brasileiro, contratado pelo Botafogo junto lá ao Atlanta United. Inclusive, o Botafogo, por conta dessa negociação, está com o transfer por 3 janelas, a atual do meio do ano e do início do ano que vem. O Thiago Almada, ele só veio para cá porque ele sabia que ele ficaria apenas por um período de meses. Ele sabia disso, estava combinado. E no jogo do Botafogo do Mundial de Clubes contra o Pachuca, ele já, dentro de campo, dando entrevista após a derrota que eliminou o Botafogo da competição, ele já falou: muito obrigado, estou de saída, estou indo embora. Ele estava indo para o Lyon. Ele passou rapidamente pelo Lyon e já foi contratado pela equipe do Atlético de Madrid. Então, o que temos é um jogador que aceitou vir para o futebol brasileiro em dado momento, sabendo que seria uma passagem para chegar ao futebol europeu. E antes ele estava nos Estados Unidos. Então, você teria que convencer esse rapaz a voltar para cá, a jogar por aqui. Não seria uma missão fácil. Então, não é simples assim. Ele não está numa prateleira com uma etiqueta de vende-se, liquidação, nada disso. Nada disso. Não é isso. Então, pode ser contratado? Pode.
Qualquer um pode contratar com uma boa proposta, pode convencer o jogador, o clube a vendê-lo. Mas não é uma negociação simples, não é chegar lá e levar, não estão querendo se livrar dele, não se trata disso, não se iludam, tá? Não se iludam. E também ele não está encostado, como vocês estão vendo aqui. Ele não é titular, mas não está encostado. Ele entra nos jogos com frequência. É um jogador que ainda não ganhou espaço como titular, mas é um jogador muito utilizado. Em contrapartida, outra coisa que falo é que ele precisa de minutos para jogar na seleção da Argentina para ir à Copa do Mundo. Ao contrário do que acontece no Atlético, ele ganhou espaço, muito espaço na seleção da Argentina. Eu faço aqui uma lista, olhando de baixo para cima. Ele não foi convocado para a Copa América de 2024, não foi convocado no jogo contra o Chile nem contra a Colômbia. Aí ele é convocado contra a Venezuela, é titular, joga 45 minutos. Aí ele joga contra a Bolívia, ele sai do banco, são jogos das eliminatórias, tá? Aos 65 minutos, 10 do segundo tempo. 20, aliás, do segundo tempo. Contra o Paraguai ele ficou só no banco, contra o Peru ficou só no banco. Aí começa o ano da sua ascensão na seleção de Lionel Scaloni. Primeiro jogo do ano de 2025 contra o Uruguai. Foi titular, jogou 87 minutos, tá? Aos 65 minutos. 10 do segundo tempo. 20, aliás, do segundo tempo. Contra o Paraguai ele ficou só no banco, contra o Peru ficou só no banco. Aí começa o ano da sua ascensão na seleção de Lionel Scaloni. Primeiro jogo do ano de 2025 contra o Uruguai. Foi titular, jogou 87 minutos. Contra o Brasil, jogou pra caramba, aquele 4-1. Messi não jogou 68 minutos, foi um dos destaques do jogo. Aqui, nesses dois jogos, ele conquistou o técnico Leonel Scaloni. Contra o Chile, titular por 84 minutos. Contra a Colômbia, por 91 minutos. Por que eu boto 91? Porque ele foi substituído aos 91, já nos acréscimos. Jogou o jogo inteiro. Titular por 81 minutos contra a Venezuela. Aí, no último jogo das eliminatórias contra o Equador, ele fica fora, teve uma lesão. Também não jogou contra a Venezuela e Porto Rico, por conta dessa contusão. Reapareceu contra Angola e jogou 70 minutos. O Almada é titular da seleção da Argentina. Conversei com o meu amigo Rafael Sibila, correspondente do Grupo Globo lá na Argentina, íntia do Racing, por sinal, né? E conversando com o Sibila, ele me confirmava a minha sensação. Por que eu procuro, gente, esses companheiros que moram nos países, nesses momentos? Porque são pessoas que vivem mais de perto a realidade desses clubes, dessa seleção, e podem ilustrar e nos confirmar ou não nossas suspeitas, nossas interpretações aqui do Brasil, a uma distância maior. A informação circula, mas quem está perto vive mais intensamente, trata mais do assunto com maior frequência, domina muito mais o assunto. Então, por que não? Então, ouvindo o Sibila, ele me falava, Mauro, o que aconteceu com o Almada foi que ele ganhou a posição na seleção da Argentina no ano passado, ele vai à Copa do Mundo. Só um fato novo e absolutamente inusitado, inesperado, para que o Almada não vá ao Mundial. Ele é um nome certo. Então, quando falam que o Almada precisa de minutos para jogar e ser convocado pelo Scaloni para a Copa do Mundo, isso não corresponde à verdade. Ele já está numa lista prévia. Ele vai à Copa do Mundo. Ele só não vai ao Mundial se acontecer, repito, algum fato novo, algum problema, algum desentendimento com o técnico, entrar numa fase muito ruim, cometer uma disciplina, tem que acontecer algum fato novo negativo para afastá-lo do Mundial. A priori, ele vai à Copa do Mundo e é titular, com Messi no time e sem Messi no time. Ele não é só o cara que compõe aquele setor quando o Messi está fora, substitui, dentro do possível, claro, o grande craque, o camisa 10. Ele faz parte do time com Messi ou sem Messi. Nesses jogos últimos que ele participou, com Messi ele jogou, sem Messi ele também jogou. Então, o Almada não está precisando de minutos para convencer o Scaloni. Ele já é um nome certo na lista, exceto se acontecer um fato novo. É claro que ele vai querer jogar, é claro que ele quer ter ritmo. Jogando umas partidas fica melhor ainda para ele. E outra coisa, ele quer ele ser observado pelo técnico da seleção. Ele vai ser muito mais visto jogando no Atlético, mesmo entrando no segundo tempo, do que no Brasil. Primeiro, porque o Scaloni mora na Espanha, lá Coruña. O técnico da Argentina mora na Espanha. Segundo, que mesmo que ele morasse na Argentina, lá eles veem muito mais o Campeonato Espanhol do que vem o brasileiro. Como aqui no Brasil, nós assistimos muito mais jogos do Espanhol do que o Campeonato Argentino. Certo? Nós que eu falo, o público em geral, a imprensa em geral. Então, não faz sentido. O Almada pode ser contratado? Pode. Qualquer jogador pode ser contratado. Qualquer um. Em qualquer circunstância, com boa proposta e tudo mais. Mas não é fato que ele está caçando minutos para convencer o técnico. Ele conquistou esse espaço no ano passado. Ele é um nome muito, muito, muito forte na seleção da Argentina. Então, ele só não iria à Copa do Mundo se acontecer um fato novo, algum problema. E ele não está encostado no Atlético de Madrid. É um jogador que atua nas partidas, sai do banco,
na maioria das vezes, mas ele atua, ele está nos jogos, ele participa dos jogos. Ele não é um jogador que está ali de lado, deixado de lado pelo técnico Diego Simeone. Então, é importante entender isso, que as pessoas começam a fantasiar. E aí eu vejo muitas mensagens, eu já vi aqui, inclusive, nessa live. Tem que ir lá buscar o Almada. O cara acha que o Almada é um produto de uma prateleira, que você vai lá, pega e leva. Não é tão simples. Não é assim que funciona.